A edição das 10 de hoje começa com atenções voltadas para a Amazônia. O governo federal conversa com governadores e chefes de estado para tentar contornar as queimadas e o crescimento do desmatamento. Dois assuntos que estão ligados e não saem dos noticiários no Brasil e no mundo. A gente conversa com a nossa repórter Raquel Porto Alegre, em Brasília, porque hoje, Raquel, o presidente Jair Bolsonaro falou mais cedo com jornalistas sobre esse assunto e chegou a dizer, inclusive, que o governo vai estudar um projeto de exploração saudável da região. Foi isso que ele colocou aí hoje de manhã. O que você destaca para a gente da fala do presidente? Raquel, bom dia. Oi, Raquel, bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Ele citou esse projeto, mas não entrou em detalhes acerca desse projeto e falou que é esperado para hoje o telefonema da chanceler alemã, da premier alemã, Angela Merkel. Ele disse que no início das conversas, das falas sobre a Amazônia, Angela Merkel chegou a subir o tom, mas que depois ela voltou à normalidade. E aí, perguntado ao presidente Jair Bolsonaro se ele aceitaria, depois desse telefonema de Angela Merkel para o presidente Jair Bolsonaro, se ele aceitaria os recursos oferecidos pelo G7, ele não confirmou se sim ou se não, né? E disse que está aberto para falar com todos os líderes, exceto, abre aspas, como ele se referiu, o nosso querido Macron, fecha aspas. O presidente citou também a questão das terras indígenas. Ele falou o seguinte, ele disse que o governo não pode mais liberar áreas para reservas indígenas no país, que já são mais de 400 pedidos esperando liberação, segundo ele. E sobre a suspensão do couro brasileiro por uma empresa, por uma companhia que detém aí 18 empresas, né? Uma companhia internacional que é responsável por 18 empresas, ele inicialmente tinha dito que era fake news. Aí depois que os repórteres disseram para ele, não, presidente, está confirmado, aí ele falou assim, vou conversar então com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para entender melhor essa situação. Então o presidente citou aí essas situações e voltando a falar ainda dos líderes internacionais, ele mais uma vez disse o seguinte, que a Europa não pode ficar dando lição de preservação ambiental para o Brasil. A gente acha que tinha alguns trechos, não sei se deu tempo de chegar aí, Raquel, mas enfim, foram esses os trechos que o presidente falou, são os destaques que a gente teve agora de manhã cedo em relação à Amazônia, quando o presidente saiu lá do Palácio da Alvorada e conversou com os jornalistas. Daqui a pouco a gente mostra, Raquel, mas antes queria te fazer mais uma pergunta ainda sobre as ações em relação à Amazônia. Expectativa também para a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o uso de parte daquele dinheiro do fundo da Petrobras. Esse fundo tem, na verdade, 2,5 bilhões de reais que foram recuperados pela Lava Jato. E aí o governo quer destinar 1 bilhão para o combate às queimadas, não é isso, Raquel? É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes não tem uma data específica para decidir isso, né? Ele tem aí o prazo que ele achar necessário para tomar essa decisão. Certamente ele não deve demorar muito, porque afinal de contas o tempo urge. A questão aí é uma questão, a gente está vivendo uma fase de crise em relação às queimadas na Amazônia. Mas sim, o governo agora acenou nessa semana com uma proposta de 1 bilhão de reais para as ações de preservação do meio ambiente. Inicialmente a proposta do governo era de 500 milhões de reais, mas aí nessa semana, depois de 2 audiências que o ministro Alexandre de Moraes teve, primeiro com governadores e os presidentes da Câmara e do Senado, depois com representantes do governo e também da Procuradoria-Geral da República. Aí se chegou a esse número de 1 bilhão de reais, que já era o número inicial que defendia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Os governadores querem o quê? Querem que esse dinheiro seja repartido da seguinte forma: 200 milhões sejam destinados para o Ministério do Meio Ambiente, para o descontingenciamento do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, 400 milhões fiquem com a União para os projetos, para as ações de preservação do meio ambiente, e 400 milhões sejam divididos entre os estados que compõem a Amazônia Legal. Já a União, já o governo federal pretende que esse dinheiro fique disponível aí para as ações de preservação do meio ambiente. Cabe agora, então, ao ministro Alexandre de Moraes chegar a essa conclusão, definir o que deverá ser feito, lembrando que ele é o relator aí dessa conta, né, judicializada dos recursos do fundo da Petrobras. Raquel.
Tá certo, Raquel. A gente volta a conversar mais tarde. Otávio Guedes já está aqui para falar sobre isso. Tudo bem, Otávio? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, assinante. A Raquel tinha citado mais cedo as falas do presidente, né, que a gente até comentou o conteúdo, mas vamos dar uma olhada no que ele disse. Na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Bolsonaro falou que o projeto de exploração sustentável da Amazônia está avançando. Vamos dar uma olhada. O projeto de exploração sustentável da Amazônia, presidente? Está lá avançado com o ministro das Minas e Energia, o almirante Bento. Vai acontecer. Estamos estudando agora, ainda estudo, tá? E alguns índios vendendo a sua reserva para estrangeiros explorá-la. Tá? É muita coisa esquisita que acontece. Dá para sentir, é muita terra para pouco índio e sem lobby. Qual o interesse está por trás disso? Pô, se eu conseguisse, né, cercar o Brasil, vamos assim dizer, não deixar sair nada daqui que não seja de forma legal, ajudaria muito a recuperar a nossa economia. Até eu estou devendo para vocês o roubo de 700 quilos de ouro, né? Da onde veio tudo aquilo, juntamente com pedras preciosas, para onde estava indo e quanto ficava de imposto no Brasil. Dá para imaginar uma pedra tamanho do ovo de codorna, diamante bruto, indo embora, sendo lapidado lá fora? O que nós perdemos? Como a Raquel Porto Alegre também disse lá de Brasília, o presidente falou mais cedo ainda sobre as ajudas internacionais. Ele afirmou que as doações para o Fundo Amazônia podem ser retomadas e que espera uma resposta dos Estados Unidos. Qualquer recurso individual de um país ou outro, a gente conversa. Agora, o Macron, ele quer doar em nome do G7. Isso não é verdade. Talvez tenha uma novidade logo mais, tá, o Ernesto e o Eduardo estão lá nos Estados Unidos. Talvez eles tenham algo para adiantar na conversa com o Trump, que teve lá, que eu pedi para o Trump nos ajudar. O Trump tem dito também que não poderiam tomar uma decisão sem ouvir o Brasil. O Brasil é um país amigo de todo mundo. E eu sou diplomata. Tá? Eu sou uma pessoa afeta ao diálogo. Se a Merkel quiser retomar as doações para a Amazônia, sem problema nenhum. Agora, nós queremos saber para onde vai essa grana. Geralmente vai em parte para ongueiros, que não tem retorno nenhum. Em parte vai para boas coisas, comprar material, etc. Mas é muita grana para pouca preservação. A Europa toda, junta, né? Não tem lições para nos dar no tocante à preservação do meio ambiente.